Essa semana a gente teve um evento muito dramático nas redes sociais e principalmente em uma plataforma, e aqui eu faço questão de falar o nome dela, que é a plataforma Discord, e eu vou novamente aqui reiterar a minha luta para que essa plataforma seja banida do Brasil. Pressão de Janja, a Agência Nacional vai suspender lives no Discord, que é uma rede social. Primeiro de tudo, não vai ser a agência que vai suspender, vai ser o Lula junto com a Janja. Esse tema dos outros países que proibiram, né, e que vem proibindo, a gente tem acompanhado a proibição, o impedimento de acesso a redes sociais por menores de 16 anos. Austrália um caso, França votando, Reino Unido aplicando. O Brasil fez uma escolha objetiva de não proibir o acesso de crianças e adolescentes. A gente tem uma série de recomendações de uso sobre tempo, sobre acesso, sobre tipo de rede social, que já foi tornada pública pelo governo, e optou por aprovar uma lei que não proíbe, mas exige das empresas responsabilidades para que o uso seja seguro. Falar para a gente um pouco ainda nessa seara sobre restrições, mas em relação ao Discord e ao redor do mundo. Olha, Marcelo, todos os países ao redor do mundo onde o Discord é proibido são todos países ditatoriais ou governados por autocratas. A Thaís Oyama citou agora a Turquia. A Turquia tem um autocrata, o Recep Tayyip Erdogan, o principal líder da oposição da Turquia, o Ekrem İmamoğlu, prefeito de Istambul, foi afastado do cargo e colocado na prisão sem ter cometido nenhum crime. Tem centenas de jornalistas presos por criticarem o regime do Erdogan, acadêmicos. É um país que realmente deu uma guinada ditatorial nos últimos tempos. É proibido no Irã também, não preciso nem me aprofundar no Irã, é proibido na Rússia, é proibido na China, é proibido no Egito, proibido nos Emirados Árabes Unidos. Absolutamente nenhuma nação democrática ao redor do mundo proíbe o uso do Discord. Tem essas nações como a Austrália, o Reino Unido, que daí tem a questão da idade, mas isso se aplica para todas as redes sociais, não é algo específico ao Discord, e é para uma faixa etária, para as crianças e para os adolescentes, não é para toda a população. No caso da decisão tomada hoje, na minha avaliação, talvez aí discordem de mim, imagino que discordem, mas foi feito um processo que já tem uma condenação. Você fecha uma empresa, quer dizer, a empresa não pode usar um mecanismo, ela foi condenada porque ela teve direito à defesa. Como foi? Foi por um juiz, de repente você fecha o direito de uso de uma ferramenta importante dessa empresa que outras empresas, o Pedro Doria estava explicando na entrevista pra gente mais cedo no Jornal das 6, muitas startups usam o Discord, tem nesse trecho que a gente mencionou, e eles acabam perdendo tudo com esse fechamento, ainda que temporário, de uma ferramenta. Quer dizer, uma agência tem esse poder de impactar tanto numa empresa sem ter havido um julgamento, sem ter tido direito à defesa, e como o Valdo colocou no começo, é uma empresa que colabora bastante com as autoridades, não é que eles estão agindo como o X ou o Elon Musk agiu contra as autoridades brasileiras naquela época. Isso não acontece. Então eu acho bastante grave, especialmente quando eu vejo as nações que proíbem o uso do... Tudo na vida tem dois lados, né, Guga? Eu entendo perfeitamente o que você está falando, só que eu acho que a gente não pode perder o foco aqui, que a gente está falando de uma menina de 13 anos, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Tem que investigar. Marcelo, poderia ter ocorrido. Exatamente. Mas poderia ter ocorrido na sala de uma casa, da casa de um dos amigos. Poderia, também, mas ocorreu numa rede social e ela tem que ser responsável por quem frequenta essa rede social. A gente está falando sobre esses... Eu entendo quando você fala sobre o tamanho da plataforma de negócios. Mas tem que proibir o WhatsApp... tem que proibir o Meets, tem que proibir o Zoom. Em todas essas ferramentas há a possibilidade de você ter uma sala fechada, e essas outras ferramentas continuam abertas. Você pode fazer um call, né, de WhatsApp, uma ligação de grupo,
grupo por vídeo, igualzinho no Discord. Então você tem que proibir essa ferramenta, em teoria, né? Por isso que o próprio Pedro Doria fala que a gente tem que ter uma regra geral para todas as plataformas. Regras, não tem. Mas tem as regras, e a empresa está sendo punida sem ter sido julgada, tudo, sem saber. Não, a regra é clara. A regra existe. Existe o ECA Digital, existe a atribuição da agência reguladora e, nesse caso específico, não diz respeito somente ao caso, imagina se fosse somente, né, ao suicídio da menina de 13 anos. A NPD tem uma dezena de casos envolvendo o Discord, esse ambiente específico, essa funcionalidade específica. Outras situações já ocorreram, inclusive uns meses atrás o Grok, uma das ferramentas também do X, que estava sendo usado para elaboração de nudez de menores com o uso de inteligência artificial. Vocês vão lembrar disso, e essa funcionalidade também foi, a partir da ação da NPD, órgão regulador previsto no ECA Digital, Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e acho que Defensoria, eles exigiram que o X tomasse providências para que isso não mais acontecesse. É sobre isso, Guga, não é específico orientado em relação a uma rede, mas a equipe técnica tem mostrado de forma recorrente que esse ambiente do Discord é o ambiente para onde essas crianças são levadas. Fala aí, família, vocês estão assistindo os detalhes desse vídeo, que o Brasil está virando praticamente uma Venezuela e estamos vivendo em momentos sombrios com esse desgoverno, que são escândalos atrás de escândalos, e o STF que vem rasgando a Constituição. Mas continue nesse vídeo, deixe o seu comentário, siga o canal e aperte o sininho. De Janja, a Agência Nacional vai suspender lives no Discord, que é uma rede social. Primeiro de tudo, não vai ser a agência que vai suspender. Vai ser o Lula junto com a Janja. Segundo, quem é a Janja na fila do pão? Quantos votos ela recebeu para ter a legitimidade de dizer quais ferramentas de uma rede social você pode utilizar ou não? Eu tenho certeza que eles têm a narrativa pronta e vão querer me acusar de alguma coisa negativa, porque eles estariam, em tese, defendendo as criancinhas, protegendo a sociedade. E você também talvez se pergunte, Eduardo, mas é só lives em uma rede social que não é nem tão conhecida assim. Meus amigos, a esquerda, ela nunca parte para o seu objetivo, que está longe de ser proteger a sociedade ou as criancinhas, mas sim te controlar, para você não poder fazer oposição, para você não poder se organizar para manifestar, para você deixar de ser a tia do Zap e o tio do churrasco. Mas a esquerda, ela nunca age no primeiro passo, atacando diretamente seu objetivo. É como dizia o Friedrich Hayek, a liberdade você perde igual se corta salame, em fatias, aos pouquinhos. Eles fizeram isso com as armas até a gente chegar agora e ter um desarmamento, atropelando o referendo que foi feito lá em 2005. Eles fizeram isso em várias oportunidades. Não se engane, a real intenção deles é fazer aquilo que eles não conseguiram no Congresso Nacional, aprovando o PL 2630, o PL da censura. É te controlar na rede social, para que você seja impedido de fazer oposição e levar verdade à população brasileira. E dessa maneira, o terreno fica asfaltado para que eles se perpetuem no poder, fazendo o que bem quiserem com o seu dinheiro, pagador de impostos. Não espera chegar o momento onde você não vai poder nem fazer um videozinho mostrando alto preço nos supermercados. Porque quando esse momento chegar, se só aí você acordar, aí já vai ser tarde demais. Pega o restinho de liberdade que você tem e denuncia, coloca sua voz adiante, fala na rede social que você não quer limitar a sua liberdade, que isso daí não é remédio para absolutamente nada. Até porque se a gente já fala que criminosos usam a rede Discord para cometer os seus delitos, o que falar então do WhatsApp? Será que não tem traficante? Não tem sequestrador de sequestro relâmpago que utiliza o WhatsApp? E o papel moeda, o dinheiro em espécie? A gente tem que ser coerente e, acima de tudo, saber o que nosso inimigo está pensando e qual é a estratégia dele para atingir os seus objetivos. E a partir daí, a gente passa a desmascará-los. Pode ter certeza, se a sua voz não fosse importante, eles não estariam se expondo dessa maneira para tentar te censurar. Um abraço, fique com Deus. O que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!